Doutor Tancredo é um tipo de político que foi muito importante no país, porque ele era de uma estirpe muito especial, que é a raposa pessedista mineira. Quer dizer, não basta ser uma raposa, nem uma raposa pessedista. Bastante jovem também mineiro. Já marcou a história, foi primeiro-ministro, inclusive, um cargo inédito. Ele foi ministro da Justiça de Getúlio. Senador. Ele era deputado em primeiro mandato. Ele era deputado em primeiro mandato em 53, quando ele foi primeiro-ministro, foi ministro da Justiça de Getúlio, né, e teve que enfrentar aquele problema do atentado de toneleiros, etc. Ali ele com Juscelino, ele foi do redesconto do Banco do Brasil, porque Juscelino dizia o seguinte, que dinheiro é uma coisa importante demais para ficar na mão de quem não é mineiro. Então, o ministro da Fazenda era Zé Maria Alckmin, né, o presidente do Banco do Brasil, aqui, nós quatro não somos. E o Tancredo era do redesconto, entendeu? Então, toda a área do dinheiro estava na mão dos mineiros. E Tancredo, então, desenvolveu uma relação muito interessante com o Juscelino, embora Juscelino tenha apoiado Magalhães Pinto também, e Magalhães Pinto o derrotou na eleição. Mas também mineiro, né? Exatamente, mineiro. Mas era da UDN, não é? UDN, partido. E Magalhães Pinto, é PSD, né? Exatamente, Magalhães Pinto derrotou Tancredo na eleição, a primeira vez que o doutor Tancredo concorreu ao governo de Minas, que foi em 60. Ele foi derrotado por Magalhães. E ele ficou com uma espécie assim, de trauma de cargo majoritário. Ele ficou como deputado, ele foi primeiro-ministro, mas era deputado, etc. E nunca quis se aventurar a um cargo majoritário. Já na ditadura, em 74, quando houve aquela avalanche de senadores eleitos pelo MDB, se lembra, foram 16 senadores eleitos pelo MDB, Tancredo não quis se aventurar a ser candidato ao Senado. E então, um obscuro prefeito de Juiz de Fora, chamado Itamar Franco, foi quem foi para o sacrifício e foi eleito senador. Né? Da mesma forma... Jamais imaginaria que um dia viria a ser presidente da República. Exatamente. Né? O doutor Ulisses, também em São Paulo, também com uma carreira de deputado, né? Também não quis se aventurar nessa coisa. Então, Tancredo vai ser candidato ao Senado já bem mais tarde e será, então, governador de Minas só em 82. Aí ele será governador de Minas. E o mais curioso, também diferente do Neto, que é bom notar, é o seguinte, o doutor Tancredo sempre foi eleito ali. Sabe aquela coisa que a gente brinca assim, dá para conta do chá? Ele tinha o número de votos necessários, ele nunca foi um campeão de eleição. E você acha que esse estilo, você falou raposa, né? E demonstrava muita habilidade, senão não teria a biografia que conquistou a vida toda. Somente não foi presidente para exercer a função porque morreu, né? Mas você sabe, isso é uma coisa muito importante. Meses antes, a gente estava conversando com o senador Afonso Arinos. Exatamente. Estava conversando com o senador Afonso Arinos e ele dizia que o Brasil estava numa situação tão importante que era preciso um presidente que desse não só a vida pelo país, mas também a morte. Ele trabalhou com uma transição fundamental. E Tancredo e o doutor Ulisses eram duas faces da mesma moeda. Quer dizer, enquanto o doutor Ulisses estava muito nos palanques, muito desafiando os cães da ditadura, aquela coisa toda, o doutor Tancredo fazia o trabalho da costura. Agora, com a morte de Tancredo, José Sarney ganha ali uma importância grande. Queria um comentário seu, para o José Sarney atual também, até em comparação com aquele que também participou daquele processo, chegou à presidência. Os franceses têm uma expressão muito engraçada chamada le roi trouvé, que é o rei por acaso. Né? O caso de Sarney na presidência foi inteiramente casual. Quer dizer, na verdade, precisava-se de um senador que tivesse em meio de mandato. A primeira ideia era Marco Maciel, mas Marco Maciel estava no final do mandato, ele teria que disputar um novo mandato. Uma composição de chapa ali, né? Exatamente, precisava-se de um senador em meio de mandato. E Sarney foi o último presidente da Arena, que era o partido da ditadura. Né? Mas quis, né? Ele costurou que se chamou mais tarde de Nova República, né? Exatamente. Agora,